Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou mais uma vez aqui, Estúdio Conecta, para mais um tema, mais um assunto importantíssimo para a nossa sociedade, para você que nos acompanha, tá? Para você que está chegando, para você que vai chegar, acompanhe esse conteúdo e se vocês puderem depois compartilhar, tá bom? Com amigos, familiares, grupos particulares, num tema muito importante que nós estamos vivenciando no Brasil, que é a questão do metanol, tá? Essa substância aí que tem causado mortes e preocupação para todos nós, né? Como sociedade, como pessoas, como profissionais, como filhos e etc. Tá bom? Então, mais uma vez, Estúdio Conecta agradece muito vocês pela participação, pelo apoio, tá? E hoje nós agradecemos e estamos recebendo com muita alegria, que nos atendeu gentilmente, doutora Paula Carpes, que dentro das suas condições, as tarefas, compromissos, aceitou o nosso convite aí do Estúdio Conecta. Estamos aqui diretamente de Piracicaba, interior de São Paulo, para todo o Brasil. A nossa entrevista vai ser disponibilizada aí no YouTube e demais redes sociais, Instagram também, com os recortes, para vocês poderem acompanhar lá, tá bom? Então eu vou dar as boas-vindas aqui para a doutora Paula Carpes, que gentilmente nos aceitou aqui o nosso convite. Doutora, muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite, bem-vinda, tá? Boa noite, Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de participar. Obrigado. Nós tínhamos conversado antes, é de grande utilidade pública o serviço que você presta, então parabéns novamente, e Obrigado, que possamos estar juntos aqui informando a população dos riscos, dos perigos, né? O acesso à informação é extremamente importante, então estamos aqui, não importa os demais compromissos, o horário, é sempre nosso compromisso mesmo em informar. Obrigado, doutora. Eu falava aqui nos bastidores com a doutora a importância e o agradecimento a ela desse momento para nós, de partilhar esse assunto importantíssimo, né, que estamos vivenciando, e a doutora, por ser uma especialista, por trabalhar na área, vai trazer para a gente aqui algumas informações, também algumas perguntas nós iremos fazer para a doutora, dentro dos grupos de WhatsApp que vocês enviaram, no grupo particular também, que alguns de vocês mandaram perguntas, então nós vamos fazer dentro das condições com a doutora, tá? E aí nós vamos tirando as dúvidas e entendendo um pouquinho mais dessa situação, tá bom? Doutora, vamos lá então para começar com essa situação. Fale um pouquinho para nós então sobre essa questão aí, desse tema que está por todas as partes, todas as mídias, a relação do metanol, o que é o metanol, né? Suas principais características, o que se pode dizer dessa substância aí? O metanol, Rodrigo, é um tipo de álcool, tá? Ele é utilizado no laboratório, ele é utilizado nas indústrias de uma forma geral. Ele é como a água é para nós, né? Que precisamos dela no dia a dia, o metanol é para o laboratório e para as indústrias de diferentes áreas, né? Então, indústria química, indústria farmacêutica, têxtil, enfim, vários tipos de atuação industrial, né? Em hipótese alguma, ele pode ser consumido, né? Como está acontecendo, em hipótese alguma, ele pode entrar em contato com o organismo humano. Como ele é um álcool, ele evapora, né? Ele volatiliza. Então, assim, o que nós estamos acompanhando é que ele está como adulterante de bebidas alcoólicas, mas se a pessoa também estiver próxima do metanol, respirando os vapores de metanol, ela também se intoxica, também tem sintomas, né? Falsificação de bebidas alcoólicas sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, tem falsificação de todo tipo, inclusive algumas usando o metanol, mas nada como agora, né, que nós estamos acompanhando cada vez mais casos em São Paulo, mas em outros estados também, relacionando o consumo de bebida alcoólica com o metanol. Então, isso, ele em hipótese alguma, ele poderia ser utilizado no consumo humano.
Perfeito. Doutora, algumas pessoas no grupo de WhatsApp, quando a gente soltou aí uma vinheta, uma chamada, né, sobre esse tema, comentaram assim, o metanol ele não é muito familiarizado no dia a dia nosso. É, ou não, doutor, o metanol ele já é conhecido em relação assim, do dia a dia da população, da sociedade em si. Não, não é, porque ele é um material eu conheço, porque eu sou da área, né? Eu Sim, conheço, inclusive, os riscos que o metanol oferece para aquele analista que está dentro do laboratório. Ele, por exemplo, uma pessoa ali que tem capacitação técnica para estar manuseando solventes de uma forma geral, ou seja, para estar dentro de um laboratório, principalmente de química, né? Ela tem todo um cuidado, né? O metanol ele não pode estar dentro do laboratório em qualquer lugar ali em cima da bancada. Ele precisa, por exemplo, estar numa capela com exaustão para que à medida que a pessoa esteja manipulando aquele metanol, ela esteja segura, porque vai ter um vidro na frente dela e uma exaustão que, à medida em que aquele vapor de metanol seja liberado, a exaustão ali da capela elimine ele, né? Não vai entrar em contato com o analista. Então, assim, ele não é conhecido pela população em geral, mas com certeza é conhecido pelos falsificadores. Fato, entendi. né? Certo. Então, assim, a menos que você seja um falsificador, principalmente de bebida alcoólica ou de combustível, né? Você não vai conhecer. Ou então, quem trabalha em laboratório, aí sim, que é um material básico de laboratório. Entendi. Ou seja, então ele não vai estar presente também em outra situação de uso da sociedade, em caso Não, de produtos de limpeza, essas coisas. não vai estar. E se Não vai alguém estar. tiver, não, e se alguém estiver usando metanol para fazer a limpeza de casa, então assim, essa pessoa não teria nem mais condições de estar viva, ela estaria com cegueira, porque é o Certo. principal efeito tóxico do metanol. Então, não, ele não está misturado com nenhum produto de limpeza, nem aqueles mais, né, fortes, Sim. desengordurantes, não, não Não. está. Não. Ótimo. Perfeito. E assim, doutora, em relação à identificação dele, do metanol, só é possível em laboratório ou tem algum outro caminho? Então, somente é possível em laboratório. O que nós estamos acompanhando é que pesquisas de mestrado, de doutorado, de universidades, né, têm aí boas promessas para trazer isso para o consumidor final, né, que somos nós. Então, seria o melhor dos mundos se realmente isso fosse possível, em que a pessoa vá até um restaurante, até um barzinho, com um kitzinho que ela tem adquirido, né, no supermercado, na drogaria, e que ela possa testar a bebida antes de ser consumida. Isso não tem ainda. Já, como eu falei, boas promessas, porque já temos aí notícias de universidades que quase se aproximam disso, mas precisa de investimento, precisa, antes do investimento, precisa realmente ter a confirmação de que esse kit de teste rápido ele é possível de ser reproduzido em diferentes bebidas, né? Então ele tem que dar certo para a cerveja, ele tem que dar um resultado, né, certo para o uísque, para o vinho, para vodka, para caipirinha, para caipirosca, para tudo, né? Sim, Então sim, ele tem sim. que ser, o resultado tem que se reproduzir nas diferentes bebidas e em diferentes concentrações de metanol. Então Perfeito. há um caminho para isso, mas isso ainda não está disponível. E, inclusive já tenho notícias de pessoas inventando que esses testes já existem, inclusive até como você pode fazer, que é pingar bebida num pedacinho de pão. Isso até existe, mas não é para o metanol. Hum, Não tem nada a ver. Então, perfeito. a oportunidade sempre faz ali, para quem quer tirar vantagem do outro, isso é um prato cheio, né? É uma grande oportunidade.
Perfeito, doutora. E, inclusive, a gente estava pensando aqui, conversando, né, com algumas pessoas internamente, a preocupação é grande, porque as fake news, né, elas estão aí, inclusive a gente viu algumas matérias de fake news mesmo, o pessoal falando que já passou essa questão do metanol, já está sendo resolvido, e aí a gente fala, olha como que a notícia vai chegar, ou chega para as pessoas, e isso pode, né, se tornar a pessoa acreditando que já está tudo normal e vamos que vamos, né? Sim. Então, é bem isso que você está falando, né, doutor? A importância da gente realmente estar atualizado no que está acontecendo, né? Bom, deixa eu dar uma pausinha aqui, doutor, rapidinho, enquanto você dá um respiro aí, só para mim, para o pessoal que está chegando e acompanhando. Bom, nós estamos no Estúdio Conecta, recebendo a doutora Paula Carpes, falando um pouquinho sobre a questão do metanol, assunto aí pelo qual está repercutindo no nosso país. Tivemos aí casos de mortes, né? Temos casos que estão em investigação, e a doutora está aí no Estúdio Conecta, trazendo grandes informações importantíssimas para que possamos aí ficar atento da real situação, tá? O doutor é especialista no assunto e tá aí para poder colaborar conosco. Beleza, minha gente? Então, seguimos aqui. Bom, doutora, vamos lá com as perguntas que chegaram para os amigos do WhatsApp. Os riscos associados, que você falou já, né, doutor, em relação ao metanol, então, para a sociedade em si, não é para estar acontecendo, senão já teria uma sequela ou uma consequência de quem pode estar fazendo isso clandestinamente, né, doutor? Isso aí, então, é fato. Mas, assim, uma pergunta que chegou bastante para nós, doutor, foi sobre o metanol. Ele, até o momento da situação aí, ele está sendo divulgado e noticiado. É só em bebidas destiladas ou tem outras bebidas também que pode estar acontecendo? Então, as notícias são de bebidas destiladas, né? Então, temos alguns tipos e que são aí as que mais ocorrem, mas não podemos descartar, por exemplo, vinho, não podemos descartar a cerveja, né? O vinho, para quem trabalha muito entre aspas, né? Falsificando bebida alcoólica, é só nós imaginarmos o seguinte, né? Você vai a um restaurante, consome uma garrafa de vinho, dependendo do grupo que você esteja, uma, duas garrafas, então por mesa, ninguém vai levar a garrafa vazia embora, né, para casa, vai deixar no restaurante, e essa garrafa, enfim, vai ser destinada de alguma forma. Quem faz falsificação de bebida vai pegar essa garrafa, que é de um rótulo de alta qualidade, né? Às vezes até um rótulo premiado, e vai colocar o que quiser ali dentro. Inclusive, né, o etanol com metanol. Então, assim, hoje, atualmente, não está seguro consumir nada, né? As notícias que temos realmente são dos destilados. Porém, a cerveja também podemos colocar no mesmo exemplo. Os grandes fabricantes de cerveja acabam produzindo e invasando, mas não sabemos dos outros fabricantes se o mesmo que produz é o mesmo que invasa e quem distribui. Então, assim, essa logística é bastante complicada e bastante possível de ter uma adulteração, né? Certo. Embora as cervejas de lata, pela própria tecnologia ali do abrir e fechar a lata, sejam aparentemente mais seguras, mas eu estou indo além, eu estou falando da cadeia logística até aquela lata chegar no supermercado, né? Então, realmente não está seguro. Pensando que a principal hipótese que a polícia está trabalhando é de que essas bebidas falsificadas e adulteradas com metanol tenham sido utilizado o etanol do posto de combustível que está adulterado com metanol. Então, o posto de combustível já está com
o combustível adulterado, o etanol adulterado, e esse mesmo etanol foi utilizado para fazer a confecção das bebidas falsificadas. Então, contém o metanol. Essa é a principal possibilidade, é realmente uma hipótese que justificaria essa grande quantidade de pessoas sendo intoxicadas e com volumes altos de metanol, tendo cegueira e morte. Então, é uma boa hipótese. Perfeito. Doutora, quando um posto de gasolina, pegar um exemplo aqui, ele é, vamos dizer assim, investigado aí por suposta adulteração, quando você fala do etanol, do posto de gasolina, essa adulteração que vai para a verificação, geralmente é o metanol que está na adulteração ou é outro componente? Não, pode ser outro componente, pode Pode ser ser a outro. água, pode ser outro. É que eles fazem testes específicos para o etanol, né? Que ele tem que estar ali utiliza um termômetro próprio, um medidor próprio, né? Para ver a concentração de etanol que tem Sim, ali. E o metanol é um deles também, né? Mas tem outras formas. Então, neste caso nós podemos pensar assim, que quem falsifica a bebida, com certeza já tem essa prática de utilizar o etanol do posto de combustível. É que dessa vez o etanol estava adulterado com metanol. E aí sim, foi o azar de quem falsifica, porque as pessoas começaram a morrer e a passar mal, e a ficarem cegas. Então aí o esquema foi descoberto. entendi. Perfeito. É, Olha que é, situação, gente. O pessoal também perguntou bastante nos grupos, doutora, sobre esse caso veio agora repercutir e ter essa situação de morte e investigações aí. Há possibilidade de ter tido o metanol nas bebidas anteriormente ou não? Ou descartado isso? não, não. Não, porque o metanol, em baixíssimas concentrações ou baixo volume, ele já vai causar problemas. Então, a pessoa ela teria uma embriaguez muito rápida, ela passaria mal no próprio local que ela estivesse consumindo a bebida, né? Não ia passar isso sem que ninguém percebesse, né? Sim, Não sim, iria, não iria com certeza não. E a questão do etanol do posto de combustível, né, as pessoas podem pensar, mas etanol é o álcool que é realmente produzido a bebida alcoólica, né? Só que a gente está pensando na qualidade. Eu não posso. A qualidade do etanol do posto é a qualidade adequada para o veículo automotivo. Não é sim, a qualidade para o nosso consumo, né? sim, Então, o crime já começa aí. Então, já primeiro que sim, adulterar o combustível já é crime, porque o metanol no motor do veículo ele vai realmente acabar com esse motor, né? sim, Vai causar muitos danos, inclusive até ter perda do veículo, né? E não mas que já não está na qualidade para o veículo e muito menos para nós. Então, é um crime em cima do crime. perfeito. Né? Doutora, então faço mais uma pausa aqui enquanto a doutora pega um ar. Gente, mais uma vez estamos aqui, então, Estúdio Conecta, recebendo a doutora Paula Carpes, falando um pouquinho sobre essa questão do metanol, assunto pelo qual aí está repercutindo no nosso país, e a doutora trazendo, esclarecendo as dúvidas, perguntas enviadas por vocês pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, tá bom? Mais uma vez agradecemos a doutora, e só aproveitar aqui também, agradecer aos parceiros nossos também, que têm nos apoiado e nos dado suporte aí para que a gente possa manter o nosso trabalho, os nossos conteúdos oferecendo a vocês aqui pelo Estúdio Conecta, tá? Muito obrigado a todos que têm nos apoiado e seguimos aqui para mais esse bate-papo com a doutora Paula Carpes. Bom, doutora, tanta coisa importante, quantos assuntos, quantas situações que a gente nem imagina que pode e está acontecendo, né, no momento aí no nosso país e dentro da sua profissão, os detalhes de como é esse dia a dia aí. Muito bom mesmo, doutora. Bom, o que se pode também, doutora, falar em relação como é que é hoje o controle
eu falo assim, doutora, do metanol sair, existe uma fiscalização de que ele já não pode estar em circulação para a sociedade, mas como que ele se pode dizer da compra para chegar até esses criminosos? Então, a fiscalização deveria ser maior, porque hoje, é claro que hoje já deve estar realmente um pouco mais difícil, mas você consegue comprar na internet, Nossa, é tá? triste, E não é triste. precisa nem de um CNPJ para isso. Gente, olha que situação. Então você compra. E para a gente ver como que as coisas fazem assim, né? Sim, Numa situação que a gente poderia estar bem mais fechada ali, e aí a gente vê a consequência disso, que além de ser a vida, mas não só a vida, todo esse caminho e esse transtorno que nos leva aí para o nosso país. sim. A internet, claro, não tem a menor dúvida o quanto facilitou a nossa vida, né, em todos os aspectos. Qualquer coisa você pesquisa e está na palma da mão ali do seu celular, do tablet. Isso é inegável. Porém, também facilitou e muito, né, a aquisição de produtos e principalmente para quem quer, não tem ali um controle de qualidade para quem falsifica. Eu costumo falar que 98% das análises que eu faço de um produto que foi comprado na internet, de sites que são desconhecidos, fabricantes desconhecidos, então sempre vai ter algum tipo de adulteração, né? Então, o metanol é apenas mais um deles, né? E que você pode comprar facilmente. Gente, aí, aí a gente para e pensa como que a gente, né, de uma situação as coisas fazem assim, se perdem, e aí eu estava vendo hoje um pouquinho de algumas matérias, doutor, sobre os antídoto, né, que tá Isso. chegando para o Brasil. Então, assim, olha o custo, olha toda a logística da situação, e sem contar que as vidas estão aí em risco, porque tem vários casos aí em análise ainda dessa situação, né, doutor? Sim, com certeza. Então, ninguém esperava. A última situação alarmante que nós tivemos foi a pandemia do coronavírus, né? Eu me sinto até um pouco nisso, porque me remete muito à memória, não faz tanto tempo assim, mas eu lembro quando chegou o primeiro caso aqui no Brasil e a corrida contra o tempo que foi. E assim, é a mesma coisa agora o metanol. Então, vários casos, né, sendo noticiados e a investigação policial tendo que ser mais rápida do que esses casos, o que é impossível, né? Sim, Porque a gente não sabe de quanto tempo para cá, pelo menos esses lotes que estavam aí nos supermercados, nos bares, dessas bebidas, quanto tempo ali estavam, mas com certeza, desde que tudo começou, foi de semanas para cá, não era algo antigo, né? Então, a partir do momento que os primeiros casos começaram a ser noticiados, era o momento em que então essas bebidas tinham acabado de ser adquiridas nos estabelecimentos comerciais, né? Então foi um intervalo de tempo muito curto. Se não no dia anterior que foi adquirido e no dia seguinte já o primeiro consumo, até mesmo no mesmo dia. Porque, como nós sim, falamos aqui, nenhum caso passou com o dimetanol sem que, né, alguém não tivesse passado mal. O que pode ter acontecido é que alguém passou mal e simplesmente não foi para o hospital, né? sim, sim, E que a pessoa poderia ter consumido um pequeno volume, passou realmente muito mal, mas não chegou a ir ao hospital. Então, algum caso não notificado, né? É possível, mas seriam poucos, né? E aí, de repente, você vê a gente tendo que direcionar um orçamento dos cofres públicos para a compra de antídoto de situações de metanol que sempre existiram, mas de forma pontual, sim, né? sim.
Então, agora a gente precisa ter isso em todo e qualquer hospital, e que não tem, né? Não tem, porque tem bebidas por aí, garrafas por aí que estão com metanol e que agora as pessoas estão consumindo menos. Você vê pessoas consumindo principalmente cerveja e não Sim. mais os destilados. Então, por isso que esses casos diminuíram. Então, Rodrigo, é muito importante nós estarmos aqui falando sobre isso, porque dá-se a falsa aparência de que as coisas estão melhorando e aí as pessoas vão voltar a consumir e vão voltar a ter problemas. Perfeito. Nada Perfeito. melhorou ainda. Tem a hipótese de que seja dos postos de combustível, mas não tem nada certo ainda. Sim. E até porque pode estar acontecendo também, né, doutora, de não tem ainda essa informação, eu acredito, desses clandestinos aí, quantas bebidas devem estar circulando ou estão por aí afora, e até fazer todas essas apreensões ou identificações, muitos casos ainda pode estar aparecendo, surgirem ainda, Sim, com certeza. né? Temos Então, pessoas uma situação. internadas ainda, Sim, sim. né? Isso inclusive a gente estava aqui, eu estava verificando os dados do Ministério da Saúde, que eu estava vendo aqui hoje, do dia de hoje, ó, tava lá 213 notificações registradas, 213, 32 casos confirmados e 181 casos em investigação e É 5 isso. óbitos. Então, 181 casos em investigação é muita, é bastante. E aí, doutor, esses casos de investigação, eles, deixa eu aproveitar agora essa linha, eles podem estar em que fase, em que momento? Além do laboratorial, tem a outra situação? São pessoas que ou estão internadas ou já estiveram internadas e receberam alta. Você tem o diagnóstico clínico, né, que é baseado em sinais e sintomas. Então, que a equipe médica faz essa avaliação e pelos sinais e sintomas, então eles podem entender que sim, parece ser um caso de intoxicação por metanol. Tem o teste laboratorial, né, os exames laboratoriais, que aí são feitos no próprio sangue e urina do paciente, né? Porém, às vezes não vão encontrar o metanol ou os produtos, né, que a gente chama de metabólito do metanol. Então, esses casos que estão confirmados são casos que realmente têm laudo mostrando que teve a presença de metanol no organismo humano, né? Mas é possível que não encontrem, e aí vai ficar como um caso inconclusivo, como suspeita, que tenha sido Sim, suspeita de intoxicação por metanol, mas não realmente diagnosticou. E sim, aí as estatísticas começam a ficar, né, cambaleantes, e aí começa novamente ter a falsa impressão de que não passou aí de um surto coletivo, que qualquer sim, pessoa que esteja passando mal vai para o hospital e acha que foi metanol, né? sim. Teve um caso agora recente de um senhor que ele consumiu um tipo de bebida alcoólica e ele teve paralisia nas pernas. Então a família está achando que tenha sido metanol, mas ainda está em investigação, né? Então Entendi. é possível, porque a partir do momento que o metanol cause danos neurológicos, né, essa paralisia nas pernas, sim, pode ser decorrente do metanol. E que para esse senhor foi afetado uma parte ali do cérebro, do encéfalo, que tem a coordenação da motora das pernas. É possível, Certo. mas Sim, ainda está em investigação e a gente não consegue ter nenhuma conclusão. entendi. Chegou uma pergunta hoje para nós à tarde do Antônio Carlos. Ele perguntou se os testes em laboratórios têm aumentado devido à parte dos empreendedores, dos empresários para análise, ou do governo, desses casos suspeitos também. O que a doutora pode falar nessa situação? Quando chega o caso lá, doutora, no laboratório, ele é tanto particular como da parte da saúde também?
Então, por enquanto, são casos que são exames que estão sendo feitos no laboratório, e no caso das bebidas, quem está fazendo isso é o Instituto de Criminalística da Polícia Civil, né? Não é um Certo. caso nem que tenha ido, por enquanto, para a Polícia Federal, é um caso que está em investigação da Polícia Civil. Mas há notícias também de pessoas que estejam contratando peritos particulares, né? Como não seria meu caso, por exemplo, né, para fazer análise na bebida, né? Então é possível. É importante saber a idoneidade desse profissional, é importante saber qual o teste que ele está fazendo, não é qualquer teste, né? Que detecte aí o metanol na bebida alcoólica, é laboratorial, porque, como eu falei, não tem teste rápido, né, para o consumidor, quem sabe em algum momento, mas por enquanto não. Então é isso, né? Novamente, na crise é que a pessoa que está de má fé se aproveita da situação daquele que está vulnerável e mais um crime acontece. Então é importante deixar claro que quem esteja fazendo, que no caso são os restaurantes, né, os estabelecimentos comerciais, que estejam aí Sim. fazendo análise com perito particular. É bastante importante verificar quem é esse profissional, qual a formação do profissional, que forma, qual é o teste que ele está fazendo, né? Porque senão vai ser. E a partir de. Ele está fazendo. De quais bebidas ele está fazendo? E o quanto Sim. que ele vai garantir também? Porque até aquele momento, de repente, não tinha nada na bebida. E depois disso, com o laudo, o estabelecimento comercial, de repente, ele tem que garantir que não tem nada nas suas bebidas. Porque senão Sim. você vai ter um laudo e o estabelecimento, então, vai começar a comprar de qualquer vendedor na rua, que é o que nós temos notícias, pela metade do preço, e vai fornecer para o cliente dele. Sim. Sim. Perfeito. Pergunta também da Camila Santos. Ela diz que se existe alguma orientação, alguma situação em que os bares estão oferecendo ou estão orientando, né, os clientes em relação à segurança das bebidas. Ela diz que tem ouvido falar que alguns bares estão falando que a bebida, a garrafa está lacrada e tudo mais, para passar essa questão da segurança do metanol aí, que não tenha metanol. Eu entendo que para os estabelecimentos comerciais realmente tenha sido um grande baque aí no orçamento, né? É aquela máxima, né? Sempre alguém, né? A maioria paga por um que esteja fazendo alguma coisa errada. E é verdade. Então, assim, os estabelecimentos comerciais que adquirem a bebida, é pela metade do preço, eu não quero saber se isso está adulterado ou não, com certeza que ele está fazendo pela metade do preço ou por um preço bem menor para mim, vou comprar, ele está assumindo risco, né? Sim, Então, assim, por mais que esteja lacrado, não quer dizer nada. Todas as bebidas estão lacradas. A não ser que você esteja num barzinho que você pediu, eu quero uma caipirinha. Aí vai vir pronto dela da cozinha, lá do bar, né? sim, Mas você vai ter condições de olhar a garrafa, de conferir o selo de qualidade, o rótulo, para ver se não está torto, não foi colado torto. Você vai pedir a nota fiscal, né? Porque nossa, normalmente quando compram, ele não tem nota fiscal, é de vendedor ambulante, e que não, óbvio que não tem nota fiscal. sim, Então é isso, você vai ter condições, depois da primeira dose, você vai ter condições de manter esse seu rigor? É sim. isso. É Então, difícil, o mais seguro é não consumir. Para o sim, ponto de vista do estabelecimento comercial, isso é péssimo, porque sim, vai ter uma queda, já está tendo, né, uma queda nas vendas. Mas é o risco do negócio, né? Trabalhar com bebida alcoólica, sabendo que tem muito, que sempre teve bebida alcoólica falsificada, é um risco. sim, Então, infelizmente, estamos todos, né, passando por uma crise sanitária, sim, né? Isso que está acontecendo, uma crise sanitária. sim, perfeito.
E em relação às investigações, doutora, da polícia, você tem alguma atualização em que situação está? Se está mais concentrado em São Paulo ou se está mais para outros estados também? Então, São Paulo, com certeza, tá concentrado em São Paulo, mas as notícias não param de chegar, né, de suspeita de intoxicação. Então, é claro que é uma força-tarefa que é feita entre as polícias conversando, né? E é isso. Não chegou, não está ainda sob investigação da Polícia Federal, né? Então, não aconteceu. Mas as civis de todo o país estão em força-tarefa e realmente deflagrando noticiando, né, informando cada vez mais locais clandestinos que estejam fabricando essas bebidas, e fechando, e apreendendo, e mandando material para o laboratório da polícia, tá? Assim, continua com força total. Sim, que bom. Doutora, em relação a... Chegou também para nós hoje, alguns comerciantes, eles até se classificaram como comerciantes pequenos, com seus estabelecimentos e tudo mais. Eles pediram para perguntar se a doutora teria alguma orientação em relação à segurança, nota fiscal, pedido de compra, que é o procedimento que os estabelecimentos seguem, mas eles pediram assim, uma orientação sobre para que eles possam passar uma segurança para os clientes daquilo que eles têm hoje nos seus armazenamentos ali de estoque. Sim, a nota fiscal, né, é importante que tenham todas as notas fiscais, que tenha junto com as notas fiscais o laudo do fabricante de controle de qualidade das bebidas, né, que possam mostrar mesmo, né, olha, vamos abrir uma garrafa de uísque, de vodka, que essas garrafas, uma vez abertas, ninguém vai consumir uma garrafa de uísque, né, então ela vai ficar aberta, então vai ser servido por dose, mas mostrar a nota fiscal, né, colocar de alguma forma ali que eles possam rapidamente mostrar para a pessoa, né, qual é de quem foi adquirido, laudo do controle de qualidade do próprio fabricante. É uma situação bastante complicada. Fazer análise, né? Se puder contratar uma perícia particular mesmo para fazer essa análise, né? Seria bastante interessante, pelo menos para saber que as bebidas que estão ali dentro estão garantidas. Talvez comprar novas, talvez não tenha nem demanda para isso, talvez não precise comprar, mas pelo menos aquele investimento que já foi feito naquelas bebidas, né, que possam ser garantidas com uma análise laboratorial, né? Então, é isso. Então, realmente fazer essa análise, e essa análise vai gerar um laudo idôneo, um laudo de qualidade, né? No sentido, assim, de realmente mostrando para o comerciante que aquela bebida está segura ou não está segura, e que ele possa, então, enviar essa bebida para a polícia, né? Isso seria de grande valia, ele identificar, olha, eu tenho essa bebida, comprei com nota fiscal, inclusive, né? Ou então não, ele vai deixar, ele vai descartar, mas o ideal é que isso pudesse ser entregue, né? Inclusive para a polícia, que é para fazer aí uma investigação, incluir nas investigações, mas com certeza que eles possam mostrar para o cliente deles que está seguro. Perfeito. Até porque, né, doutora, se eles tiverem também uma situação indesejada num evento ou no local que eles estão ali, nada, né, nada de bom seria nesse caso, na verdade. Porque Então, assim, hoje a situação que eles estão é o seguinte: eles estão com um estoque grande parado. Se alguém consumir e tiver problema, com certeza eles serão acionados na justiça. Então, realmente, fazer análise dessas bebidas é uma segurança. Boa. Porque se ele fez análise, ele vai falar, olha, aqui tem, aqui não tem. Então, nenhuma tem. O laudo está garantindo que não tem.
né? Certo. Então, é uma segurança para ele pode, inclusive, comercializar isso, mostrar para o cliente dele e comercializar. Porque se ele não fizer nada, ele não pode nem vender o que tem ali dentro. Sim. Sob risco de colocar a vida de alguém em perigo e ele ser acionado, ser processado judicialmente, né? Perfeito. Essa E é a essas situação. Perfeito. Essas análises que você fala, doutora, elas seriam individuais ou por amostra de lote? Tem que ver o que tem no comerciante. Às vezes ele tem garrafas de diferentes lotes, né? Mas Sim, é uma análise por garrafa, entendi. certeza, né? Tá. Embora se for um lote de 3, 4 garrafas, né? Sim. É possível isso do mesmo lote, com o laudo que veio lá do fabricante com controle de qualidade. Cada caso é um caso. Aí isso Sim. teria que ser analisado, né, pelo profissional idôneo e que saberia como conduzir isso. Perfeito. Doutora, bom, a gente conseguiu aí realizar todas as perguntas Que bom. enviadas pelas pessoas. Gostaria de agradecer muito você, tá? Mais uma vez, pela disponibilidade. Nossa, eu acho que não tenho dúvida que essas informações elas vão circular aí, principalmente aqui na nossa região, né, cidade de Piracicaba, e aí afora também. Com certeza a gente vai ser de muito proveito para bastante pessoas aí que estão vivenciando esses momentos também, tanto os comerciantes como também as pessoas que, né, têm essa insegurança, esse medo. Com as suas informações, dá para a gente ver que existe caminhos para poder se ter essa segurança e realmente cautela para que tudo seja resolvido no melhor momento. Tá bom, doutor? Exatamente. Deixo para você, então, umas considerações finais. Queria deixar as suas redes sociais aí para o pessoal seguir, doutor, acompanhar lá, que eu estou acompanhando muitas informações importantíssimas. E eu deixo para você aí, tá? E desejo já um bom descanso. E aí a gente finaliza aqui. Que bom. Eu agradeço novamente o convite, Rodrigo, que essa nossa conversa de agora, como você falou, tem realmente meios, tem possibilidades, as coisas vão melhorar, mas por enquanto estamos nessa situação todos muito vulneráveis e que possa atingir o máximo possível de pessoas. Eu trabalho, trabalho com isso já há cerca de 20 anos, né? Sou toxicologista, sou farmacêutica toxicologista, essa é a minha paixão, essa é a minha área. Sou advogada também, mas é a minha segunda formação. E aí eu sou perita judicial, faço análises laboratoriais, enfim, tudo relacionado à toxicologia eu faço, né? É o meu trabalho, a minha seara. A minha rede social é perícia_farmacêutica e o meu site também aí é www.periciafarmaceutica.com.br. Me Maravilha. sigam lá, será um grande prazer, né, ter o seu público lá comigo, tirando Bom, informações. Adoro, obrigado. adoro, adoro conversar, adoro informar. Obrigado. Maravilha, doutora. Muito obrigado mesmo, tá? Bom descanso, bom Obrigada. trabalho, boa semana para você. A gente se coloca à disposição também, tá? Do Estúdio Conecta, para você também, se precisar de alguma questão, estamos à disposição como canal de mídia, de informação. Tá bom? A gente está aí no Combinado, contato. Fique à combinado. vontade, tá bom? Deus Obrigada. abençoe. Amém. Fique com ele. Amém, doutora. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.